Ano 2009. Brasil ratifica a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Imagens de um telejornal. Bom, agora é oficial. O Brasil aderiu à Convenção da ONU sobre Direitos dos Deficientes. Se ela realmente sair do papel, pode mudar a vida de 24 milhões de brasileiros. O Congresso Nacional promulgou a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O texto define como deficiente qualquer pessoa com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ao ratificar o tratado, o Brasil reforça o compromisso de adotar medidas legislativas e administrativas para assegurar os direitos reconhecidos na Convenção. Ano 2010. Repercussões da ratificação. Imagens de um telejornal, TV Senado. O debate sobre a adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi encerrado hoje. O evento fez parte da programação da Sexta Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência, promovida pelo Senado. Os palestrantes destacaram que a convenção não cria novos direitos para as pessoas com deficiência, mas busca garantir a elas o acesso aos direitos universais e às liberdades fundamentais. Segundo eles, o principal avanço do documento é a ideia de que a deficiência só pode ser entendida em um contexto de falta de acessibilidade. A partir da Convenção da ONU, a meu ver, a deficiência está na sociedade. A pessoa que tem uma limitação será deficiente se a sociedade efetivamente o for. Para o desembargador do Trabalho, Ricardo Tadeu da Fonseca, que é cego, a dificuldade de acesso à educação e a resistência do empresariado são os principais obstáculos à entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e ao cumprimento da lei de cotas. Ele ressaltou o desconhecimento do Judiciário sobre a Convenção da ONU e defendeu a aprovação de um Estatuto da Pessoa com Deficiência para agrupar a legislação que já existe no país e dar visibilidade ao documento das Nações Unidas. O Brasil precisa de um Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Brasil precisa consolidar a legislação das pessoas com deficiência, porque, senhoras e senhores, os juízes desconhecem a legislação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência já foi aprovado no Senado e atualmente tramita na Câmara dos Deputados. Ano 2015. Sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Imagens da presidenta Dilma Rousseff. Essa lei, ela resulta de um enorme esforço coletivo. Foi um longo caminho para que chegássemos à conquista do que nós celebramos hoje. Em 2012, mais de 430 documentos tramitavam apensados ao projeto de lei do Estatuto. Houve, então, uma cooperação inédita entre o Congresso Nacional, a Secretaria de Direitos Humanos, juristas, especialistas e a sociedade civil para consolidar todas as propostas em um só texto. O resultado é uma conquista. Por meio dessa lei, nós damos mais um passo na implantação, na ratificação de uma noção consagrada na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que nós assinamos, da qual nós fazemos parte, e que, a partir de hoje, passa a assegurar que as pessoas com deficiência têm uma lei específica. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira da Inclusão, determina ao Estado como atuar para remover barreiras existentes na nossa sociedade ao pleno exercício dos direitos e à participação social das pessoas com deficiência. Essa lei, eu pego emprestado o nome do nosso programa, ela dá uma grande contribuição para que as pessoas com deficiência possam viver sem limites. Ano 2015, sobre um instrumento da avaliação da deficiência. Imagens de Liliane Bernardes, TV Senado. E aí nós temos agora, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele traz
esse conceito da convenção internalizado e coloca que a avaliação da deficiência especifica sobre a avaliação e ela vai ser biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional, ou seja, não vai ser apenas um médico que vai avaliar, e interdisciplinar, com várias disciplinas avaliando essa deficiência, considerando tudo aquilo que a gente já falou um pouco, que é o que está na CIF, né? Impedimentos, fatores socioambientais, limitação no desempenho e a restrição da participação. E ali no parágrafo 2º, coloca que o Poder Executivo é quem vai criar esses instrumentos de avaliação da deficiência. E por conta disso, a Secretaria de Direitos Humanos já vem trabalhando desde 2008, já tendo ciência de que esse modelo entraria em vigor em função da convenção, no instrumento de avaliação da deficiência que já foi citado aqui, que é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Então, foram feitos vários estudos, esse Índice de Funcionalidade Brasileiro ele foi elaborado e ainda a gente agora está passando por uma fase de validação, de testagem desse Índice de Funcionalidade que vai contemplar todos esses aspectos do contexto, aspecto social e não vai focar apenas na questão médica. E, além disso, vai atender ao disposto na LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que diz respeito a uma equipe multiprofissional que vai ver essa pessoa com deficiência de vários ângulos, né, e não apenas com a visão do médico, e também de forma interdisciplinar. E aí, a vigência para esse artigo específico é 7 de janeiro de 2018. Então, durante esse período, enquanto a gente aguarda a lei entrar em vigor, a Secretaria tem trabalhado junto com os vários ministérios para criar esse instrumento, que seja um instrumento que possa ser utilizado em várias políticas e que atenda a todos esses critérios colocados pela LBI. Processo de validação do IFPRM 2018-2019. Imagens, professora Lívia Barbosa, em live do canal Conexão Serviço Social do INSS, em dezembro de 2020. É possível dizer que o IFPRM, né, ele nasce, inclusive, dos dados a partir dos estudos feitos junto ao INSS para a validação do IFPRA. E nesse processo, né, quem valida o conteúdo, né? Foi um comitê criado junto ao CONAD, pela Secretaria Nacional naquele momento. Ele era formado por técnicos, né, dos ministérios que tinham política para pessoa com deficiência. A segunda etapa, né, a UNB ela é contratada para fazer o processo de validação por meio de uma carta-acordo, né? Naquele momento, o Ministério da Saúde ele entra como instituição coparticipante e viabiliza o campo. Enfim, fomos para o campo, nós capacitamos 1.300 profissionais no Brasil inteiro. Só na validação do IFBRA, eu acho que nós somos ao CONAD umas 10 vezes, pelo menos. O trabalho tem uma institucionalidade densa, porque ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Brasília, inicialmente, né, como diz a norma. Depois ele é aprovado pela CONEP, e ele ainda teve que ser aprovado em 13 comitês de ética locais. A gente entrevistou 8.500, 8.600 pessoas, né? Cada uma delas avaliadas por um par de profissionais, ou seja, foram 17.000 avaliações no total. Nós tivemos inúmeros estudos de doutorado e mestrado, trabalhos de conclusão de curso, inúmeras apresentações de diálogo com a comunidade científica, né? Para ouvir, mas com qualquer instrumento que fosse para se pretender, né, ser um instrumento a ser aplicado no Brasil inteiro, utilizado por profissionais, ele precisava desse processo de construção ética e ético-política, né? Então, ele é um instrumento que ele passa por todo esse processo e ele subsiste. Ano 2019. Governo Jair Bolsonaro. Imagens. Jair Bolsonaro recebe a faixa presidencial de Michel Temer. Canal Gov. Nesse momento, o presidente Michel Temer transmite a faixa presidencial ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Ano 2019. Instrumento da avaliação da deficiência. Imagens. Lei de César. Canal independente Lei de César.
Nova polêmica sobre a avaliação da pessoa com deficiência. Esse é o nosso tema de hoje. Várias pessoas já foram avaliadas com base nesses critérios que a UNB definiu. Acontece que agora surge um novo documento elaborado pelos médicos peritos do INSS. Este documento foi denominado Protocolo Brasileiro de Avaliação da Pessoa com Deficiência, PROBAD. Vejam só, se a própria Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e também a Lei Brasileira de Inclusão dizem que a avaliação deve ser feita por uma equipe multiprofissional, como que a gente vai aceitar um documento feito apenas pelos médicos peritos do INSS? Isso é um retrocesso. Então nós não vamos aceitar um outro documento que foi feito apenas levando em conta os critérios médicos da pessoa com deficiência. O fato é que ninguém aguenta mais essa novela dessa avaliação da pessoa com deficiência. Sem essa avaliação, fica toda essa dificuldade para se ter acesso a esses direitos. O prazo que foi dado pela Lei Brasileira de Inclusão para que a gente tivesse esse documento já foi extrapolado e a gente quer uma solução. Além dessa reunião do CONAD, as instituições de e para a pessoa com deficiência também estão discutindo essa matéria, porque a gente não vai aceitar esse documento que está sendo imposto pelo governo. Não ao PROBAD e sim ao IFBR. Outubro de 2019. Audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Imagens, reportagem TV Senado. A Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015. A LBI estabelece que o modelo de avaliação da deficiência em todo o país seria realizado até 2018 por equipe multiprofissional, interdisciplinar e observando o caráter biopsicossocial. Hoje, o modelo aplicado basicamente é o do critério médico. Por exemplo, um benefício da Previdência Social sendo concedido com base em laudo do perito do INSS. E o que se viu na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais é que a regulamentação da lei pode esbarrar na burocracia e em posições contrárias dentro do próprio governo. Dois ministérios estudando separadamente o mesmo tema ao mesmo tempo. Enquanto o Ministério da Mulher já tem um projeto avançado em fase de validação, o Ministério da Economia elabora outro, proposto pela Subsecretaria da Perícia Médica do Ministério da Economia. O senador Romário criticou o que ele chamou de lobby dos peritos. Um lobby para esses profissionais. Mas, no meu entendimento, vocês, acredito eu, estão querendo passar um pouco do limite que vocês não têm competência para isso. Eu não entendo por que dentro do próprio governo, um ministério desautoriza o outro ministério. Na verdade, não é isso e desconsidera o que o outro ministério está fazendo. A representante do Ministério da Economia explicou a atuação da Subsecretaria da Perícia Médica. A pessoa com deficiência merece que um instrumento seja o melhor possível. Então, eu acredito que dentro da democracia brasileira, todo debate é bem-vindo. Então, não é porque já existia um instrumento em construção desde 2017 que a gente não possa sentar e debater sobre outros possíveis, agregar outras coisas ou modificar o que precisa ser modificado. Para quem representa as pessoas com deficiência, a regulamentação da lei já passou da hora. Não justifica atrasarmos mais esse processo. Talvez justifique atrasarmos até aqui. Porém, atrasarmos mais esse processo, nós, pessoas com deficiência do Brasil, não admitimos. Ano 2021. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. CDH debate a volta das atividades do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD. Imagens, Isabel Maior, TV Senado. E lá havia uma audiência pública da Câmara, na parte da tarde do mesmo dia 3 de dezembro, em que nós deveríamos debater a avaliação da deficiência. E no dia seguinte debatíamos a avaliação da deficiência, porque o estudo da UNB estava concluído.
ou eu estou tendo uma espécie de déjà vu e alguma coisa nesse sentido, ou de fato 2 anos depois parece que nós voltamos e talvez tenhamos até regredido mais ainda. Porque naquela ocasião, pelo menos, nós tínhamos um CONAD funcionante. E o que eu quero dizer em relação ao índice de funcionalidade brasileiro? Nós encontramos na CIF quais são os melhores quesitos, ou os quesitos suficientes, para analisar se a pessoa tem limitação de atividade e restrição de participação, que são os 2 itens centrais. E nessa avaliação de limitação de atividade e restrição de participação, ela é resultante justamente dessa questão relacional entre o impedimento que a pessoa pode apresentar e as barreiras de atitudes e de contexto, que são a situação colocada pela própria Convenção da ONU e pela Lei Brasileira da Inclusão. Mas o que se procurou trazer foi a CIF, a medida de independência funcional para dar os graus, né? E também a linguística diffuse, que é usada nos recursos quando nós temos assuntos complexos para serem definidos por modelos matemáticos referentes a pessoas com deficiência. Senadora Mara Gabrilli, eu li com muito cuidado o trabalho encabeçado pela Unimar, que foi feito dentro do INSS, a despeito da nossa indignação, porque eu me retirei do comitê, daquele grupo de trabalho interinstitucional que tratava do instrumento. Eu era convidada do CONAD como especialista. Por que eu me retirei? Para não participar de uma farsa. E por que eu chamo de farsa com muita tranquilidade? Porque se você vai fazer uma comparação para ver onde você gasta menos, significa que você não está interessado em dar direitos. Você está interessado em restringir direitos. E se essa minha fala não agradar, é isso mesmo que eu quero. Quero que ela não agrade. Ano 2022. Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. CDH debate a avaliação biopsicossocial. Imagens: Ana Cláudia Figueiredo. TV Senado. O governo está para finalizar a regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, que é inequivocamente um dos dispositivos mais importantes no campo dos direitos das pessoas com deficiência. Feita essa avaliação, a pessoa com deficiência poderá ter acesso a uma série de políticas destinadas a essa população. Bom, para regulamentar esse direito, foi publicado o decreto 10.415, de 6 de julho de 2020, por meio do qual foi instituído o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de Biopsicossocial da Deficiência, ao qual foi dada a competência para formular propostas. E determinou ainda que o grupo de trabalho deveria utilizar o IFBRM como um instrumento base. Nessa mesma linha, já havia sido aprovada a resolução número 1 de 2020 do CONAD, que consagrou ali o entendimento do plenário no sentido de aprovar o Índice de Funcionalidade Brasileiro modificado como o instrumento adequado para ser usado na avaliação da deficiência. Quando decidimos, juntamente com o representante da Advocacia Geral da União, deixar o GTI. Isso por quê? Porque foi aprovada a proposta do Ministério da Economia e da Cidadania de prorrogar o prazo das atividades do GTI para fazer uma pesquisa. Pesquisa essa encomendada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, Secretaria de Previdência e Ministério da Cidadania, encomendada à Universidade Particular de Marília, Unimar, para avaliar o impacto da adoção do IFBRM nas políticas públicas. Nós entendemos, naquela oportunidade, que a pesquisa serviria tão somente para respaldar a substituição desse instrumento base por outro, que impusesse menos gastos
cofres públicos. Um trecho do parecer da Comissão de Ética da Unimar, da Universidade de Marília, ao aprovar a pesquisa que fora encomendada pelo Ministério da Economia e Cidadania. Representa um custo orçamentário inadequado. Então, fica muito claro aí esse propósito de aprovar um documento, um instrumento que fosse menos dispendioso para o governo. Quando foi noticiado pela ministra Damares que a avaliação seria entregue na quinta-feira. Essa notícia é de 27/9/2021. O movimento, então, muito indignado com essa notícia, principalmente pela falta de participação das pessoas com deficiência, começou a indagar sobre o resultado final. Onde está o documento, as propostas, o que foi aprovado no GTI? Infelizmente, o Ministério começou a responder ali em vários documentos que não seria o caso de liberação de qualquer documento naquele momento, e tão somente por ocasião da publicização do decreto pelo presidente da República. Bom, diante disso, a Rede Brasileira de Inclusão, juntamente com um grupo de especialistas e de outros movimentos, iniciaram ali várias ações para tornar públicas as violações que estavam acontecendo no âmbito desse debate. Um manifesto requerendo a divulgação do relatório final e todos os documentos constantes desses debates, os documentos que conduziram à aprovação de uma proposta que, diga-se, não continha um instrumento, uma proposta em que foram feitos ali alguns ajustes, algumas junções do BPC antigo com partes do IFBRM que eles contestaram. E, ao final, no dia 3 de dezembro, o Ministério da Mulher publicou no site o relatório final da avaliação e o documento número 8, que continha a chamada proposta do Ministério da Economia, o documento número 13 também, e todos tinham um link para você poder acessar o documento. Mas não foram disponibilizadas as atas das reuniões, que continham todos os debates e todos os enfrentamentos que os representantes do CONAD e da AGU fizeram à época ao rumo que o Ministério da Economia e o Ministério da Cidadania estavam dando ao debate. Verifiquei que o link para esses documentos foi retirado do ar. Então, a publicização que havia acontecido no dia 3 de dezembro, hoje já não existe mais. Esse sigilo que está acontecendo, que está sendo imposto a esse relatório, aos documentos e às atas, agregado ao silenciamento do CONAD nesse período de debates, tem um objetivo para nós que é muito óbvio, é o de conseguir implementar sem obstáculos, sem enfrentamentos, um instrumento menos oneroso ao poder público. Ano 2023. Governo Lula. Na subida da rampa, o senhor presidente da República é acompanhado por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. Ano 2023. Compromisso do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Imagens. Ministro Silvio de Almeida. Portal Terra. Por isso, permita-me, como primeiro ato, como ministro, ato público, como ministro, dizer o óbvio. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas com deficiência, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Ano 2023. Lançamento do Grupo de Trabalho GT da Avaliação Biopsicossocial Unificada da Deficiência. Imagens. Naira Gaspar Rodrigues, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Meu nome é Naira Rodrigues, vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, de 53 anos, sou uma mulher cega,
tenho cabelos loiros meio acobreados, um pouco abaixo dos ombros. E estou muito feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o ministro Silvio Almeida, a secretária Rita Oliveira, a secretária Ana Paula Feminella e todas as pessoas que estão aqui, que se dispuseram a estar aqui no dia de hoje, para esse evento que eu tenho falado, que é um evento histórico, porque ele reinaugura no nosso país a construção de uma sociedade transformadora, uma sociedade que acolhe a todas as pessoas, onde nós todos tenhamos direito de ser e estar nesse mundo. O grupo de trabalho inicia os seus trabalhos amanhã, dia 2 de junho, e ele tem 360 dias para regulamentar e iniciar a implementação da avaliação unificada de deficiência. Nós estamos reunindo nesse grupo de trabalho os Ministérios de Direitos Humanos e Cidadania, a Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Orçamento, Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e temos alguns conselhos nacionais que convidamos para acompanharem o trabalho na qualidade de convidados permanentes. Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Além das comissões de Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Federal e a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Isso aponta, essa constituição do GT, além de outros ministérios que serão convidados e convocados a estarem conosco construindo essa regulamentação e essa implementação da avaliação unificada de deficiência, isso aponta para um caminho de fato, a gente construir algo coletivamente, solidariamente. Ano 2024, encerramento do grupo de trabalho da avaliação biopsicossocial da deficiência. Imagens, Ana Paula Feminella, MDHC. Essa é a 19ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho sobre Avaliação Biopsicossocial. Para quem está nos assistindo e, pela primeira vez, é importante também fazer esse registro histórico dessa trajetória que foi feita ao longo do ano passado e desse ano. Então, essa é a primeira vez que todas as reuniões de GT para tratar da avaliação biopsicossocial foram feitas com transmissão ao vivo. Tudo acontecendo para que a gente viabilize a plena participação social, o acesso a informações e também a oportunidade da população, principalmente a diretamente afetada, de acompanhar e propor e, inclusive, analisar e criticar aquilo que está sendo feito por esse GT. Chegamos a essa 19ª reunião ordinária, encerrando oficialmente o trabalho desse GT com a apresentação dos relatórios dos grupos técnicos especializados. Então, nessa reunião, as pessoas que fazem a relatoria farão a apresentação daquilo que será apreciado pelos membros efetivos e servirão de base para o relatório final desse grupo de trabalho, os grupos técnicos especializados. Número 1, técnico especializado para o aprimoramento do instrumento de funcionalidade brasileiro modificado, que tem como ponto focal a nossa querida professora Maria Santos, da equipe da Diretoria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência dessa secretaria. O grupo técnico especializado para o Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência tem como ponto focal o Jonatas, que está logo ali ao lado da Maria, aqui nessa mesa de abertura. O Jonatas Duarte, que também é da diretoria, e também o outro grupo técnico especializado em atos normativos tem como ponto focal o Isaac, que está aqui ao lado da Naira e fez já fala dele no chamamento dos participantes do GT. Então, após o encerramento desse GT, nós teremos, então, até o dia 11 de junho desse mesmo ano, a entrega oficial do relatório, 19 de junho, a entrega oficial do relatório final desse grupo ao ministro Silvio de Almeida. Por fim, a gente tem a expectativa de que o decreto da regulamentação da avaliação biopsicossocial e a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Deficiência seja assinado ainda durante a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Então, nesse momento, a gente coloca em regime de votação. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sim, contrário, abstenção. Naira Rodrigues Gaspar, titular do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, sim. Casa Civil da Presidência da República. Pablo Rafael Coelho Antunes, titular, sim. Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência. Roberto Tiné, sim. Ministério da Fazenda. Ariosto Rodrigues, sim. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Maria Isabel Braga, sim. Ministério da Previdência Social está ausente, né, justificadamente. Ministério da Saúde. Arthur Medeiros, sim. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Raimundo Nonato, sim, pela aprovação. Informando que o Ministério do Planejamento e Orçamento não indicou representantes. Então, as apresentações e os resumos e os relatórios do GTEs aprovados por unanimidade. Eu não sei assobiar.